Então, vamos embora. Vamos começar para dar tempo. Qualquer coisa deixa nós tudo se virar. Faça isso não, Mariana. Eu sou um caboclo que eu tenho um coração que não cabe dentro do peito. Entendeu? É um coração proporcional à minha gordura. Vai explodir a qualquer momento, se for proporcional. Eu estou enrolado. Um homem de 160 quilos com um coração nessa proporção, hein? Jesus! É só gordura. Não Aí eu tem 160 quilos, não é possível. tenho 158. Tá doido. 158. Então é mais alto do que eu imaginei. Eu tenho 1,95 m. Caramba! 1,95 m, 158 quilos. Só que não sou bem distribuído, mas também não sou tão mal distribuído assim, não. Dá para levar, dá para o gasto. É porque você é alto, por isso que você pesa isso tudo. Mas não, João, mas tem bastante gordura aqui, tem bastante tecido adiposo. Tem bastante tecido adiposo. Não se engane tanto, não. O tio aqui conhece a estrutura. O tio conhece. Olha só, galera. Vamos lá, vamos dar sequência para ver até onde a gente consegue. Eu esqueci só de... Eu vou fechar o WhatsApp, só para não ficar dando barulho insuportável de que está chegando mensagem. E aí depois, na hora que a gente retornar, eu vou pedir de vocês só um pouquinho de paciência para reabri-lo novamente, porque senão fica aquele barulho que ninguém merece. Olha só, deixa eu ver se eu coloquei para compartilhar aqui o som na hora que for passar alguma coisa. Coloquei, beleza. Nós vamos dar sequência, tanto no da manhã quanto no da noite, eu consegui equiparar, tá? Igualar a situação. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Aqui. Agora está aparecendo para vocês aí, não está? Uhum. Beleza. Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Beleza. Boa noite, boa tarde, Núbia. Tudo bem, Núbia? A Núbia está chegando. Boa, Núbia. Acho que ela não me ouviu ainda não, está conectando. Daqui a pouco ela me deseja boa noite para todos nós. Boa tarde. Olha só, se vocês não estiverem visualizando, me avisem por gentileza. Quinta e sexta, nas duas turmas distintas, a gente começou a trabalhar aquela questão da sociedade e do indivíduo dentro de alguns autores clássicos da sociologia, né? Nós começamos com Emile Durkheim, a gente ainda tem que trabalhar Weber e a gente tem que trabalhar Karl Marx. Mas a gente começou a pensar um pouco dentro desse conceito de sociedade, né? Por mais que eles possuam, tá, visões aí distintas, a gente vai ver isso sobre esse olhar sociológico no que diz respeito à sociedade, tá? Eles vão buscar, dentro de cada um da sua especificidade, né, através dessa ciência chamada ciência da sociedade, que é a sociologia, entender um pouco aí essas bases da sociedade, né, criar algumas propostas de intervenção, né, para que, de fato, ela possa desenvolver-se plenamente. Porque a gente sabe que a sociedade ela é falha porque o ser humano é falho. Então, dentro dessa perspectiva, quando nós conversávamos sobre Emile Durkheim, que a gente bateu muito naquela tecla lá, né, da consciência coletiva sobre a consciência individual, que isso é um fato real, porque nós temos de forma invisível e de forma intangível instituições que vão atuando sem que percebamos, e essas instituições elas acabam fazendo com que leis, regras, costumes façam parte da nossa vida sem que nós percebamos. A nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de comer, na nossa maneira de andar. Então, quer dizer, sem que percebamos, existe um fator externo que acaba manipulando ou conduzindo o nosso pensar, a nossa consciência individual, de maneira que nós não percebemos que nós vamos deixando e vamos perdendo a nossa individualidade para viver essa consciência coletiva que é fruto desse processo externo. Para Emile Durkheim, galera, existem essas três características, tá? Quando a gente fala em fato social, de fato, né, essa influência externa que existe, ele fala que nós
acabamos passando por elas, coexistindo entre as três. Na grande maioria das vezes, falar de fato social é falar dessas três características que estão aí: a coerção, a exterioridade e a generalidade. Eu falo que todos nós, talvez, em algum momento da nossa vida, passamos por elas, tá? Ou talvez estamos passando. É muito difícil de acreditar que nenhum de nós tenhamos passado, porque faz parte da nossa vida, infelizmente, nos deixar levar por alguns fatores que acabam conduzindo a nossa vida e a nossa maneira de ver e de viver na sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, fato social baseado na coerção, é isso que vocês estão falando. O que seria a coerção? Vamos falar de uma forma bem mais resumida. Tá? É quando existem leis, existem tradições, existem regras que acabam fazendo, forçando, tá, com que o indivíduo faça as escolhas dele mediante a esse fator que já existe dentro de uma sociedade. É como se você imaginasse o seguinte, né? Não roube, porque se roubar o roubar não é simplesmente uma questão de, né, de violação de um princípio, de uma moralidade. Não. Se você roubar, você vai ter uma sanção, tá, perante a lei, que roubo é crime. Então, é como se você imaginasse assim, quando a gente fala de coerção, existem fatores externos a nós, como leis, regras, costumes, que acabam direcionando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver e a nossa maneira de agir em função daquilo. E talvez nós não venhamos a ir na contramão disso, porque nós sabemos que existem princípios, existem leis e existem regras que, ao serem quebradas, nós iremos sofrer algum tipo de pena. É o que eu brincava outro dia na sala, que eu falava que quando você fala com seu pai assim, eu vou sair, mas eu chego às 10. E ele fala contigo de fato, eu quero você aqui às 22 horas. Quando você não cumpre essas 22 horas, isso acaba, né, ocasionando, né, dentro deste processo de combinados, de acertos, uma certa sanção, uma certa pena, né? Um certo castigo, porque foi ali combinado uma regra. E essa regra ela foi não conduzida da maneira que deveria ser. Então, para Emile Durkheim, quando a gente fala em coerção, é só vocês lembrarem de tudo aquilo que gera uma sanção, que gera uma pena, que gera um castigo, que gera uma consequência, porque já existe algo que, antes mesmo de você pensar, está ali para direcionar a sua maneira de ser. E caso você fuja isso que já foi criado e pré-determinado, você vai pagar algo por isso, vai pagar caro por isso, tá? E a gente tem aí o fator exterioridade, né, que aí, independente de você querer ou não, aceitar ou não, está presente em todas as instituições, tá? Quando você entra na faculdade, tem aquele discurso do calouro, né? É a primeira vez, é o primeiro período, tem o calouro, é iniciante, e aí vai. Quando você chega numa empresa, né, que você começa lá como estagiário. Então, eu falo que quando a gente pega o fator exterioridade, é pensar o indivíduo independente da sua vontade, tá? Independente da sua vontade. Ele vai chegar dentro e próximo de qualquer instituição e de qualquer situação como aquele que vai ter um olhar diferenciado por parte daqueles que já estão sobre esse indivíduo. E ele acaba aderindo de forma consciente a essa situação, porque ele se torna dependente dela, né? Dentro de uma empresa, você começa como estagiário, existe uma hierarquia. Dentro da faculdade, na medida que você vai adquirindo o grau ali dentro dos períodos, vai mudando também o seu status dentro da faculdade. Dentro de casa, na medida que você vai ficando mais velho, vai se comportando de uma forma
padronizada, né? Como a família se deseja e aqueles ali exigem de você, isso também vai trazendo atitudes diferenciadas. Então, não tem como fugir. Eu falo que falar da coerção, das leis, das regras, dos costumes, das sanções que são que acabam sendo cumpridas mediante não cumprimento daquilo que se pede ou daquilo que se exige. Falar da exterioridade, ou seja, que não existe, tá? Que não existe uma vontade independente do indivíduo, que ele acaba nascendo naquele contexto e aquele contexto conduz a viver dessa forma, que acaba sendo a questão da generalidade, e vocês vivem isso muito claramente, já viveram na vida. É um exemplo que eu sempre gosto de falar e de dar, se famílias católicas, automaticamente eles vão te induzir a ser católico, né? Família 90, 80% protestante, eles vão te induzir, no primeiro momento, a ser protestante, ou o que as pessoas dizem hoje evangélico, né? Família onde 90% possui escolaridade superior, né? Eles vão, a todo momento, te recordar que na família não existe ninguém ou quase ninguém que não tenha feito uma faculdade. Ou seja, esse fator de generalidade, tá, vai conduzir esse indivíduo, ou a maioria daqueles indivíduos, a pensarem assim e a agirem assim. Então, se a gente for parar para analisar, galera, o fator coerção, o fator exterioridade e o fator generalidade, ele existe e está presente na nossa vida em todos os momentos, né? Quais não são os momentos que nós não vivemos sobre coerção? Quero dizer, mas não posso dizer, porque se eu vier a dizer, eu posso vir a machucar ou ferir alguém, né? Eu preciso fazer algo, mas não posso fazer, porque caso venha fazer, eu possa vir a contrariar a vontade de alguém. Nisso tudo, a gente está aí o fator coerção, o fator exterioridade e o fator generalidade. Então, é muito complicado. Eu falo que o ser humano, tá? O ser humano pensar, tá? Nessa independência do indivíduo, nessa independência da consciência, nessa consciência individual, dentro de uma sociedade onde o fator social ele está presente antes mesmo de nascermos, né? Antes mesmo de nascermos, porque até para virmos ao mundo, nós dependemos da decisão de pessoas, né? Vamos tirar o campo religioso, vamos falar só do campo, né? O campo civil aí, o campo homem e mulher, essa questão biológica, a gente depende também da boa vontade de indivíduos. Então, existem fatores, desde que nós nascemos e até que nós venhamos a morrer, né, o retornar, ou sei lá o que, como cada um vai querer definir, que acabam direcionando. E isso é um fator presente. Só que para Emile Durkheim, existem duas situações. Tá? Tem um estado normal, que é esse aí que a gente está falando do fator social, onde a gente tem as instituições que acabam manipulando, tá? Todos os outros fatores coercitivo, de exterioridade, de generalidade, e que conduzem a nossa vida sobre as perspectivas delas. E a gente conversou muito isso, eu até falei a questão, quem não crisma, não casa. Né? Venha para a minha igreja, porque nessa igreja você receberá aquilo que até então não encontrou. Então, a gente tem todo um processo de manipulação dessas instituições, Estado normal, tá? E a gente acaba entrando, quando acontece um enfraquecimento disso, Emile Durkheim chama isso de anomia social. Tá? É uns termos meio assim, meio enjoado, né? Meio complicado, mas, na verdade, no fundo, quando você fala assim, o que é anomia social? É o enfraquecimento das instituições. Tá? Quando a gente fala de anomia social, a gente começa a perceber que as instituições elas não estão mais dando conta, tá? Direcionar suas regras, suas leis, seus costumes, suas maneiras de fazer com que o indivíduo pense assim, haja assim, se comporte assim. Então, anomia social para Emile Durkheim é essa percepção
de que chega um certo momento da sociedade que as instituições elas acabam afrouxando um pouco. Afrouxando por quê? Talvez o indivíduo é um momento onde o indivíduo acaba, né, tomando as rédeas da sua própria vida, das suas próprias decisões. Não quer dizer que a instituição social ela vai deixar de existir, mas simplesmente falar de anomia social para Emile Durkheim é perceber que os seus princípios e aqueles valores que eram ditados por elas, né, começam a não ter essa influência tão forte diretamente sobre o indivíduo. E ele acaba tendo um pouco do resgate ou até mesmo do surgimento da sua consciência individual. Mas é um processo, tá? Um processo que a gente tem que parar para pensar e fica aí a pergunta para vocês aí, tá? Pensar em uma sociedade mais justa e equitativa, ou seja, equilibrada, igual, né? Seria possível aí por meio do estado normal, da anomia social ou nenhuma das alternativas? Pensa. E nós vamos lá para o quiz. Daqui a pouco vocês abrem o áudio, manda ver. Aí nós começamos na parte boa, que é conversar. Tá? Que eu falo que isso é muito importante. De acordo com o ponto de vista de vocês. Espera aí que eu estou me enchendo, não está errado aqui. Ô, Núbia, boa tarde. Eu te dei boa tarde várias vezes, tu não me deu boa tarde, Núbia. Você está com raiva de mim? Oi, Augusto, está conseguindo me ouvir? Eu tô. E você, tá É bem? porque eu cheguei um pouco atrasada. Boa tarde. Não se preocupe, faz parte. Hoje é sábado. Sábado é o dia de perder todas as regras possíveis dos dias cotidianos, do dia a dia nosso aí. Não se preocupe. Núbia, eu vou enviar aqui, como é a primeira vez, esse é o quiz que eu quero fazer dentro de sala de aula e eu já consegui descobrir qual que era o problema do computador. Próxima aula nós vamos brincar com ele na sala também. O que vocês vão fazer para mim? Núbia, é só clicar nesse link que eu vou enviar, tá? Não preocupe que eu não vou colar nada e hackear nada do seu celular, do seu iPhone, do seu tablet, do seu computador. Só clicar nele, por gentileza, tá? E vocês vão tentar expressar da melhor forma possível, mais sincera possível, né? Para vocês, uma sociedade justa, equitativa, ela passa pelo estado normal, ou seja, o fortalecimento das instituições sobre o indivíduo, tá? Ou sobre a anomia social, ou seja, o enfraquecimento das instituições sobre o indivíduo, ou nenhuma das alternativas. Vai lá, o que vocês pensam? Manda aí. Eu acho que eu coloquei, eu não me recordo se foi 2 palavras. Não, é sim ou não? Não. É isso mesmo. Isso. É para vocês escreverem qual delas ou nenhuma das alternativas. É verdade. Eu pensei que era sim ou não, talvez. Manda ver. Enquanto isso, eu vou molhar o bico. Ô, Augusto, Diga. mas aí o estado normal é as instituições em primeiro plano. A anomia social é aquela espécie de revolução. E o que seria nenhuma das alternativas? Ou aí talvez você tenha uma alternativa paralela. Ah, tá. Talvez você tenha outra alternativa. Depois dessa chuva de ideias, ô Núbia, eu vou abrir para que vocês me digam. Entendeu? É porque não tem como eu definir para vocês qual é a melhor possibilidade de se pensar numa sociedade mais justa. Nesse primeiro momento, eu só posso citar o estado normal e a anomia. Mas agora, de acordo com pensar, cada um vai ter a sua. Por isso que eu coloquei nenhuma das alternativas. Entendeu? Então, fortalecer. Entendi, sim, beleza. Porque senão eu ia ter que elencar aqui milhares de possibilidades. E a gente não ia chegar a lugar nenhum. Vai lá, manda ver que nós vamos abrir o áudio. Aí eu quero ouvir. Aí cada um vai expor de fato a sua perspectiva, o seu olhar sobre a sociedade. Tá faltando muita gente ainda aí, hein?
faltando. Falta. Deixa eu ver aqui quantos nós somos, para ver quem está dormindo na área aí, quem está dormindo no pedaço. Vamos ver aqui quem está dormindo no pedaço. Espera aí que eu vou abrir aqui. Não, nós somos só. Está faltando só um. Só tu, Núbia, que deve estar faltando. 1, 2, 3, 4, 5. Não, ou Núbia ou Maria Laura, não sei, está faltando só um. 4 já foram, falta um. Enquanto esse um pensa de fato em qual das alternativas, ou se existe uma alternativa, quem gostaria de expor o seu pensamento aí? É o momento de dizer a verdade ou calar-se para sempre. Hein? Ramon, Mariana, João, Núbia e Maria Laura. O que vocês pensam? Quando a gente pensa na autonomia do sujeito, numa sociedade justa, mais fraterna, igualitária, de que forma a gente conseguiria imaginar uma sociedade como essa? Pode ser, aí fica a critério de vocês, por isso eu coloquei uma das alternativas. O que vocês pensam? Eu acho que, de fato, o Estado normal não vai fornecer uma sociedade justa, por conta dessa alienação toda, né? E da influência negativa que é exercida sobre nós. Em relação à anomia social, eu acho que também não, porque existem valores que devem ser resgatados dessas instituições. Não é só valores ruins que elas nos fornecem, né? São alguns exemplos e alguns fatos que nos influenciam positivamente também. Então, eu acho que nenhuma das duas. Interessante. Ramon, quer dizer alguma coisa? Mariana, Núbia, Maria Laura, o que vocês pensam? O João já disse. Eu havia colocado assim como fala, como opção o negócio lá. Anomia? Isso aí. Só que realmente, escutando o que o João falou, eu acho que o que ele falou, assim, como pode dizer, eu acho que daria mais certo. Seria juntar os valores, né, que são realmente importantes, que realmente são para o nosso bem, dessas instituições que já são aí sólidas, e buscar aí uma outra alternativa para, vamos dizer assim, somado a esses valores que são indispensáveis, a gente montar todo o contexto em cima disso. Entendi. Boa noite, boa tarde, Tayane, que dormiu mais que a cama hoje de novo. Boa tarde, professor. Eu vou chegar na próxima aula, 5 horas. Aí, ó, tá vendo, Mariana? Tá vendo? Depois que é que a gente confia, Mariana. Olha aí. É tudo caô. Tá vendo? Depois que porque ela nasceu em 2000. Ela nasceu em 2002. É caoseira, tá? Tayane... A geração de 2002 é tudo assim. Aí, Tayane, já julgaram você na cruz já, sem piedade alguma, tá? Pois é, professor, vai vendo aí. Mas seja bem-vinda, tá? Obrigada. Núbia, Ramon, o que vocês pensam? Concordam, discordam? Qual que é a opinião de vocês? Vamos lá, futuros médicos. Eu concordo com o que o pessoal falou, só que eu acho que justa e equalitária, ainda que seja bem definido os termos, para algumas sociedades, existe uma diferença entre justiça e equidade de fato. Então, eu acho que na cabeça das pessoas, essa ideia tem que estar muito clara para depois ser definido o que está certo, se é o que as instituições passam, se é o que a anomia social fala, ou se é uma mistura dos dois. Entendi, interessante. Ramon, o que tu pensa? Tu quer falar? Tá, eu não vou pedir tu que tu vai ter bom agora, senão tu vai viajar na maionese aí. Tem gás não, mas daqui a pouco tu entra na ideia aí, Tayane. Ok, professor. Pode falar? Pode. Com licença, então.
É... Não, sério. Mas sei lá, eu penso que assim, para que haja essa igualdade, né? Por mais que seja mais superficial, né? Porque eu creio também que seja difícil a gente chegar numa igualdade 100% efetiva e realmente ela seja aquilo o conceito dela, né? Realmente funcione na sociedade. Mas eu acho que nenhuma das alternativas seria uma resposta, porque, como o João havia falado mesmo, há conceitos, né, que a gente precisa resgatar, mas também tem alguns que a gente não sabe, né? A gente não é que a gente não precisa saber, né? A gente tem que ter ciência daquilo, seja por bem ou por mal, mas também a alienação não é uma coisa interessante. Então, acho que, pelo menos minha visão, que realmente faria com que chegássemos mais perto de um conceito de igualdade, seria meio que a autonomia do indivíduo dele poder ser livre mesmo, mas ele, ao mesmo tempo dele ser livre e ter ciência dos dessas ideias, tanto de alienação, entre aspas, né? Porque ele pode saber se ele pode ser controlado ou não, mas ele ter ciência disso e poder optar por seguir uma dessas duas ideias ou optar por não seguir nenhuma delas. Eu acho que, sei lá, por mim, acho que o indivíduo ser ele mesmo, em essência, seria, talvez, fosse mais justo. É, Penso assim. encontrar a justa medida é sempre muito complicado, se for possível encontrar, né? É, Eu me pergunto sempre se encontrar de fato a justa medida é o mais justo. É o é, mais justo, exatamente. né? Até que ponto, como a Núbia disse também, o conceito de justiça, para mim, caberia a todos, né? É muito complicado você querer generalizar um conceito que é construído e constituído a partir de um ponto de vista pessoal, individual e subjetivo e idealizá-lo para a coletividade. Eu acho que é um risco muito grande que nós temos. E é um risco que tende a gerar outros problemas, como, por exemplo, o preconceito, a discriminação, a intolerância, porque acaba que é uma questão que a gente fala na sociologia de etnocentrismo, né? É você querer que todos vejam sobre o seu ponto de vista, sobre a sua ótica do que seja justiça, do que seja igualdade, do que seja bondade. Eu tenho até uma imagem aqui que eu vou compartilhar com vocês do que seria equidade. Olha aqui, deixa eu ver se ela está aqui nesse slide. Não, está aqui, olha, isso aqui é equidade. Eu falo que isso aqui, não, né? Não, peraí. Isso aqui é a perfeição, tá? Isso é equidade, olha só. Né? A gente tem o conceito de igualdade, né? Olha aí, um exemplo bobo, né? Conceito de igualdade, vamos dar bicicleta para todo mundo, tá aí. Só que esse conceito de igualdade ele não é justo, porque nós vamos ter pessoas, né, de diversas aí condições físicas, né? Quando a gente fala em equidade, é a gente dar os direitos, mas os direitos adequados a cada realidade. É como se você imaginasse assim, vamos pegar lá Conceição do Formoso, né? Vamos levar a internet para todo mundo lá em Conceição do Formoso. Mas antes de levar a internet, você não procura saber quantas famílias possuem computador, quantas pessoas sabem manusear um computador. Isso é equidade. Antes de você levar o acesso à internet, é você levar a formação, é possibilitar que, quando esse acesso chegue, estejam todos dentro de uma mesma perspectiva. Então, falar de igualdade e falar de equidade são coisas totalmente distintas. E, às vezes, a gente corre o risco, de fato, de confundir os conceitos, porque nós temos dificuldade em discernir aquilo que é daquilo que não seja. E, dentro dessa perspectiva, está na apostila de vocês, o Emile Durkheim ele fala que dentro desse processo de anomia social,
de fato social, dessa busca, de fato, por uma consciência individual que sobreponha uma consciência coletiva, acaba que, na maioria das vezes, ou em algumas das vezes, os indivíduos eles são movidos a uma condição que ele chama aí de suicídios. Tá? E essas três condições, esses três tipos de suicídio, né, são frutos de todo esse embate que existe, que a gente está conversando agora. Né? Anomia social, fato social, estado... O que de fato vai fazer com que nós busquemos essa justa medida, sem que essa justa medida passe sob o ponto de vista e o crivo de cada um. Vocês estão vendo essa imagem aí? Então, eu estou preocupado agora que eu falei, esqueci de perguntar. Sim. Beleza. Olha só para a gente ver se a gente consegue terminar os três antes do tempo. Suicídio egoísta, tá? Bem claro mesmo. Olha aí, é aquele em que o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego social, ou seja, há uma individualização desmesurada, excessiva. O que seria isso, galera? É quando o indivíduo ele não suporta a pressão do meio. Não suporta. Tá? O cara ele tenta, de todas as formas, né, superar as dificuldades, as relações, os problemas que são ocasionados, tá? Ocasionados pelo meio, e ele não vê outra possibilidade a não ser tirar a sua própria vida. Tá? Isso é Emile Durkheim. Ele chama isso de suicídio egoísta. Não sou eu. Tá? Não quer dizer que nós tenhamos que concordar. Já estou dizendo para vocês. Nós não temos que concordar com essa nomenclatura que ele fala. Né? Porque quem somos nós para justificar que uma pessoa, ao cometer um ato como esse, ela está sendo egoísta frente à não possibilidade de enfrentar uma situação. Tá? Não estou aqui para julgar, e quem somos nós para julgar? Simplesmente ele fala isso, que no primeiro momento, onde o indivíduo e a sociedade eles se afrouxam ali, no sentido de que a anomia social, né, ela possibilita a esse indivíduo a tomar suas próprias decisões, o cara ele chega em uma determinada situação que talvez ele não consiga viver com aquilo. Ele não consiga perceber-se fora desse fato social, tá? Fora dessa condição onde nós temos instituições que vão direcionar. Ou seja, ele sem esse rumo e sem conseguir enfrentar essas situações novas, ele acaba cometendo o suicídio egoísta. Tá? Em segundo momento, depois a gente abre para perguntas se ficar alguma dúvida, né? A gente tem o suicídio altruísta, tá? Que é aquele, o exemplo está aí, eu até procurei saber para vocês, tem os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial, os muçulmanos lá colidiram lá com o World Trade Center, lá em Nova York. O suicídio altruísta é quando você, em nome de alguém, em nome de uma instituição, em nome de uma religião, em nome de qualquer outra coisa, ele acaba doando a sua vida em prol disso, em prol dessa coletividade. Então, o suicídio altruísta é esse, é o cara que, em nome de algo, ou em nome de alguém, tá? Ele acaba doando a sua vida para que, de fato, isso seja uma vontade da totalidade. Suicídio altruísta. Tá? E, por último, a gente tem o suicídio anômico, tá? Que é muito próximo do suicídio egoísta. Tá? É muito próximo também do suicídio altruísta. Emile Durkheim ele fala que o suicídio anômico é um pouco de um e é um pouco de outro. Por que é um pouco de um e um pouco do outro? Esse indivíduo ele tem dificuldade, tá? Ele tem dificuldade, às vezes, ou na grande maioria, de viver sobre regras e, ao mesmo tempo, ausência das regras. Né? Então, o indivíduo que comete o suicídio anômico,
É aquele indivíduo que, mediante uma situação de muita pressão, tá? Por isso que ele é muito próximo do suicídio egoísta, esse indivíduo ele não consegue, né? Ele não consegue suportar o peso ou das regras excessivas ou do afrouxamento das regras, né? Ele não consegue seguir, de fato, aquilo que se obriga a seguir por meio das instituições, ou ele também, num certo momento, quando não existe mais essas regras, que é a anomia social, o afrouxamento, ele não consegue se ver também autônomo dessas decisões. Então, falar do suicídio anômico, galera, é um pouco, tá? Tanto dos traços do suicídio egoísta quanto do suicídio altruísta, que pode ser pelo afrouxamento de um ou pelo fortalecimento de outro, que leva as pessoas a fazerem e a tomarem esse tipo de atitude, onde acabam, né, abrindo mão da sua vida. Galera, povo bonito, vê se ficou claro essa parte ou não. Os 3 tipos de suicídio, só antes do que fechar. Espera aí que eu estou abrindo. Ficou. Não é assim, juro para vocês, não é muito complicado, não. Na apostila de vocês aí, eu acho que são uns 4, 5 parágrafos. Né? É só você lembrar, de fato, né, que o suicídio egoísta é aquele suicídio quando existe esse afrouxamento aí, dessa relação entre o indivíduo e a sociedade, o cara não dá conta, né, de perpassar todo esse processo. Então, o que ele vê, a possibilidade que ele tem é de tirar a sua vida. Né? Aí a gente tem o altruísta, que é aquele que o indivíduo age em nome de alguém, ou de uma instituição, ou de uma coisa, e a gente tem o suicídio anômico, que acaba sendo um pouquinho de um pouquinho de outro. O cara não consegue nem apertar demais, o bicho aperta, e se frouxar demais também ele não dá conta. Então, de qualquer forma, ele não vê saída a não ser cometer tamanho ato. Né? Tranquilo? De boa? De boa. Sim. De boa? Mesmo que a gente não concorde, eu falo assim, mesmo que a gente não concorde, essa questão de suicídio é uma coisa muito delicada. Né? Eu falo que quem somos nós para tentarmos compreender uma atitude como essa, uma ação como essa? Vai finalizar aqui, povo bonito, eu volto com essa ideia. Me segura a onda, vai lá tomar uma água, vai no banheiro, que eu vou puxar o WhatsApp e já mando o link de novo para vocês. Vai lá que eu já volto.